Queridos, a minha paz vos dou. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta Santa Liturgia o sexto domingo da Páscoa e aqui nesta comunidade, de maneira muito especial, nos reunimos hoje para celebrar nossa padroeira Santa Rita de Cássia. E queremos, portanto, aproveitar a ocasião de estarmos celebrando a vida, o dom, o testemunho de Santa Rita de Cássia, também as graças que ela tem intercedido e concedido a todos nós, e de maneira muito especial procurarmos aqui compreender, meditar aquilo que na vida de Santa Rita de Cássia ressoou do Evangelho, ou seja, aquilo que o testemunho de Santa Rita também vem nos alcançar em nossas vidas, iluminado pela palavra, iluminado pelo Santo Evangelho de hoje. Jesus, ele concede aos apóstolos, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, um presente, um dom. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. No segundo domingo da Páscoa, quando Jesus entra na sala do cenáculo e cumprimenta os apóstolos, por duas vezes ele fala isso: a paz esteja convosco. E como nós meditávamos lá no segundo domingo, ele faz isso porque é um costume, é um cumprimento judaico. Assim como nós, quando encontramos alguém, saudamos com bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, era comum. Porém, nós vemos que na fala de Jesus hoje, ele não está apenas dizendo a paz esteja convosco, mas ele está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Por isso não é apenas um desejo, um cumprimento, mas é, antes de tudo, um dom, um presente. E é preciso, meus irmãos e irmãs, que compreendamos aquilo que, na verdade, é o essencial daquilo que Jesus está dizendo aqui. Ele está dando a paz, ele está deixando a paz aos apóstolos e, portanto, essa paz que ele dá a nós hoje, porque ele pode, porque ele tem autoridade. É diferente de quando nós, por exemplo, dizemos: olha, fulano, eu te desejo tudo de bom, eu te desejo muitas felicidades. A gente deseja, a gente torce, a gente reza, mas a gente pode dar essas coisas para as pessoas? Não. A gente pode apenas torcer, rezar, cooperar e pronto. Mas Jesus, ele tem autoridade, ele pode dar. E quando se trata da realidade da paz, ele tem uma autoridade definitiva, uma autoridade, poderíamos dizer, suprema, porque ele é a nossa paz. É isso que nós precisamos compreender, meus irmãos e irmãs. Jesus é a nossa paz. E por isso ele pode nos dar esta paz. Exatamente como ele disse: não como o mundo. Por quê? Porque o mundo não pode nos dar a paz. E explico-lhes por quê. Quando a gente diz assim: o mundo, as coisas do mundo não nos satisfazem, não nos completam, não nos podem dar a paz, eu não estou falando das coisas erradas, porque a gente muitas vezes usa muito a palavra mundo como se fosse uma coisa totalmente ruim. Existem as coisas ruins e as coisas boas. Afinal de contas, o mundo foi criado por Deus e aquilo que ele criou é bom. A gente que pode usar de maneira errada, torta, aí a coisa complica mesmo. Mas mesmo aquilo que é bom, mesmo aquilo que é lícito, mesmo aquilo que é correto, mesmo aquilo que em si faz um bem, nada disso nos traz a paz. Por quê?
Porque dentre todo o mundo criado e visível aqui, somente nós fomos criados eternos e para o eterno. Não eterno na biologia, mas a nossa alma ela é eterna. De tal maneira que nós, seres humanos, só encontramos, portanto, a realização, a completude, a felicidade e, portanto, a paz naquilo que é eterno. Nada daquilo que é limitado, nada daquilo que passa, nada daquilo que termina, insisto, por melhor, por mais bondoso que seja, nos trará a paz, porque sempre ficará nos faltando algo. Então, se alguém acha que talvez, se eu casar com tal pessoa, se eu tiver uma família assim, se eu tiver aquele emprego, se eu fizer aquela viagem, se eu tiver aquela outra coisa, se eu experimentar isso, eu vou ter a paz, eu vou ser feliz, se engana profundamente. Porque por mais, como eu já disse, que todas essas coisas sejam boas, que não há problema nenhum em desejar constituir uma família, ter um bom trabalho, ter uma realização profissional, conhecer lugares, ter coisas, nada disso em si é um problema. Mas a nossa finalidade está para além. Então nós não podemos fazer da nossa vida um direcionamento total na busca dessas realidades, porque nada disso nos completa. Somente Jesus é a nossa paz. Somente nele a nossa alma poderá repousar tranquilamente. É por isso que Jesus ele completa: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Porque é assim que funciona. Quando nós achamos que nós vamos encontrar a felicidade e a paz nas coisas desta vida, nós sabemos, vêm as tribulações, vêm as dificuldades, vêm as lutas, vêm as batalhas, e se a gente coloca a nossa segurança nas coisas daqui, a gente vai acabar se perturbando, se sentindo inseguro, se sentindo intimidado. Por quê? Porque eu tento, não consigo, porque eu busco, não alcanço. Mas se o nosso coração ele está voltado para Jesus, mesmo que venham as conturbações, mesmo que venham as dificuldades, o nosso coração se mantém sereno, em paz, porque ele repousa no Senhor. Eu sei que essas coisas todas irão passar, inclusive as lutas, inclusive as perturbações, inclusive as dificuldades. E o Senhor, Ele nos concede neste Evangelho o caminho que nós devemos fazer para acolher Ele, que é a nossa paz. Ele começa o Evangelho dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, a receita é muito simples e direta. Você quer realmente receber este dom, esta paz que vem de Jesus? Guarde a sua palavra. Guardar a palavra do Senhor. Porque quando nós guardamos, nós estamos amando Ele. E quando estamos amando Ele, Ele vem e faz em nossa alma a sua morada. E o que significa dizer que Deus vem fazer a sua morada em nós? Lembra que eu estava falando, olha, esse mundo passa, todas as coisas deste mundo passam, por mais boas que sejam. A nossa fé nos ensina que nós seremos plenamente felizes no céu, na vida eterna, ou seja, quando esta vida, como nós conhecemos, estiver passada. Mas o Senhor Ele nos concede um dom, um presente, de que enquanto nós ainda estamos aqui,
Enquanto ainda caminhamos, vivemos nessa vida, Ele vem, não é nós que vamos, é Ele que vem morar em nosso coração, para nos sustentar, para nos manter de pé, para que nós já possamos ir, num bom sentido, nos acostumando com a eternidade. Mas para isso, voltemos, é preciso guardar a palavra do Senhor. Aí nós vemos como aquela afirmação muito comum, né, aquela que o pessoal costuma dizer, existem tantos são católicos praticantes e tantos são não praticantes. E existe não praticante? Por acaso, por exemplo, existe jogador de futebol que não joga futebol? Isso seria um jogador de futebol não praticante, né? Mas ele não é jogador se ele não joga. Então como é que é essa história de católico não praticante? Ou é ou não é. Ou guarda a palavra, ou não guarda a palavra. Muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, não, padre, é porque, sabe, eu não vou na igreja, eu não vou assim sempre na missa, mas eu sei que Deus está comigo. Aí o cérebro do padre dá uma bugada, porque o terceiro mandamento, né? Guardar os dias santos, é guardar a palavra dele, e a pessoa diz que Deus está com ele. Como assim? Se você não está com Deus, como é que você quer que Deus esteja com você? Mas aí a gente lembra que o ser humano, ele adora, ele gosta muito de mentir para si mesmo. Então ele faz de conta que está tudo bem. Não, eu sei que eu estou no erro, eu sei que eu não estou indo ao encontro de Deus, eu sei que eu não estou com Ele, mas eu quero fazer de conta que está tudo bem. Então eu começo a contar para mim mesmo essas histórias. Não, mas Deus está comigo. Olha, quero assustar não, mas eu acho que não está. Se você não está com Ele, se você não guarda a sua palavra, gente, não é o padre que está falando, não, é Jesus aqui, ó. Então não adianta dizer, eu amo Deus, eu amo Jesus, se você não procura guardar a palavra dele. Para de mentir para você, para de se ludibriar, enquanto tem tempo. Porque se você não fizer isso antes da sua partida, você vai levar um sustinho no encontro com Jesus. Mas é claro que o Senhor sabe que nós somos fracos. O Senhor sabe da nossa fragilidade. O Senhor sabe que nós, por nós mesmos, é por isso que vem esta segunda promessa de Jesus. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então é isso, olha. Eu sei que vocês têm memória fraca, esquecem rapidinho de muita coisa. Então vai vir o Espírito Santo, ele vai recordar o que eu já falei e vai ensinar aquilo que falta ensinar. E é por aí que nós vamos compreender qual deve ser a nossa atitude e talvez o que muitas vezes está nos faltando, que é recorrermos ao Espírito Santo. Ele é, segundo o que o próprio Jesus fala, o nosso defensor. É por isso que a gente chama o Espírito Santo de advogado, porque ele é aquele que defende. A palavra paráclito significa isso. Aquele que é o defensor, aquele que advoga, aquele que defende. Agora, para que ele advogue, para que ele nos defenda, a gente tem que chamar, né? Você não pode, imagina uma pessoa que precisa se apresentar diante do juiz devido a alguma situação, e aí o juiz pergunta, vem cá, e quem é que vai fazer a tua defesa? Não, é o fulano de tal. Aí ele falou, olha, não, ele não falou nada comigo, que história é essa?
Se a gente não chama o Espírito Santo, se a gente não invoca, se a gente não procura Ele, como é que Ele vai nos defender? Como é que Ele vai nos recordar? Como é que Ele vai nos ensinar? E é aí que nós compreendemos o quanto é importante nós nos habituarmos a buscar o Espírito, a perguntar a Ele, a pedir a Ele intercessão. A primeira leitura de hoje, ela traz, São Paulo e Barnabé estão numa situação complicada, porque foi gente lá falando sem autoridade. Eu costumo dizer que isso aqui é uma coisa que não era reservada, infelizmente, naquele tempo, né? É que nem assim, na paróquia, o padre diz, então a gente vai fazer as coisas assim. Aí vem o outro lá por fora e diz, não, é para fazer assado. Aí o povo fica, afinal de contas, é para fazer como o padre disse, é para fazer assim. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com Paulo e Barnabé em relação à comunidade. Aí então vai lá, Paulo e Barnabé escolhem dois, homens, Bársabas e Silas, e enviam eles com autoridade apostólica para dizer, não, vai ser assim. Mas é interessante, quando São Paulo está encerrando a fala, o que ele diz? Porque decidimos, o Espírito Santo e nós. Ele não fala nós e o Espírito Santo, mas o Espírito Santo e nós. Para deixar bem claro que quem está decidindo é Deus. Aí eu lhes pergunto, meus irmãos e irmãs, quando você vai fazer as suas coisas, quando você vai decidir alguma coisa, você pergunta para o Espírito Santo? Você poderia dizer sobre a tua vida, quando você decide, e eu não estou falando, gente, somente das grandes decisões, até mesmo porque quem não começa a deixar o Espírito Santo ajudar nas pequenas, não vai decidir nas grandes. É a palavra que diz isso. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é obediente no pouco, é obediente no muito. Mas será que nós poderíamos dizer sobre a nossa vida, olha, decidimos, o Espírito Santo e eu? Ou você põe sempre eu e às vezes o Espírito Santo? Porque você não pode reclamar quando o negócio emperra depois. Quando a situação não vai bem. Então, meus irmãos e irmãs, aqui entra um ensinamento, uma dica fundamental. Que nós passemos, criamos o hábito, o bom hábito, de perguntar ao Espírito Santo, até nas pequenas coisas. Senhor, eu devo falar isso? Como que eu devo falar? Eu devo fazer essa coisa aqui? Eu devo agir? Como que eu devo agir? Perguntar mesmo ao Espírito Santo. É claro, se prepare, porque possivelmente, muitas vezes, o que ele vai dizer para você fazer não é o mais fácil e o mais agradável, tá? Mas é o que importa que façamos a vontade de Deus. Pode não ser o mais agradável, não pode ser o mais fácil, mas será sempre o caminho de Deus. E é justamente isso que nos vai dar a paz. Por saber que estamos no caminho certo. Saber que estamos perseverando naquele caminho que nos é dado pelo Senhor. É exatamente isso que é admirável na vida dos santos. Os santos, eles são o Evangelho vivo. O Evangelho vivo. E este Evangelho é vivo, inclusive, principalmente nas durezas. Porque muitas vezes, quando a gente vai ler a vida dos santos, como por exemplo, Santa Rita de Cássia, a gente se fica maravilhado com os fenômenos, os milagres. Por exemplo, testemunha-se que Santa Rita de Cássia, quando ela veio, fez a sua Páscoa,
o sino do convento começou a bater sozinho. A irmã que estava por ali no leito de morte com ela tinha um braço paralisado, e ao apoiar Santa Rita, que estava já desfalecendo rapidamente, o braço dela foi curado e ela ficou como se nunca tivesse nenhuma doença. Da chaga que havia na testa dela e se fechou naquele momento, exalava um cheiro de rosas que se espalhou pelo convento inteiro. E o povo, sem saber o motivo do sino tocar, começou a vir ao convento. E é claro, essas coisas são belas, são maravilhosas, porque se Deus permite isso, o Senhor quer que a gente se maravilhe com essas coisas. Mas nós precisamos olhar também pelo outro lado. Eu sempre acho muito bela uma comparação que se diz, né, que a nossa dificuldade muitas vezes é porque nós olhamos as coisas muito de baixo, né? Eu não sei se vocês já viram, eu nem sei como é que chama, né? Mas enfim, quando alguém vai bordar algo no tecido, geralmente estica o tecido num negócio redondo. Oi? Bastidor? Então, bastidor, isso. E começa ali a fazer ali um bordado, que vai ser uma flor, uma paisagem, um escrito. Só que quando a gente olha do lado contrário do bordado, é bonito. Então, se a gente só olha de baixo, é um emaranhado de fio sem sentido. Mas se a gente sabe que é um bordado, se a gente sabe que ali vai ter algo belo, a gente permanece, a gente luta, a gente confia. E é exatamente isso a vida dos santos. Quando acontece uma coisa assim que a gente não entende, uma dificuldade, às vezes uma calúnia, uma perseguição, alguma coisa que humanamente revolta, eu digo, olha, geralmente para mim o discernimento para saber se aquela pessoa ela permanece em Deus é a docilidade que ela tem ao Espírito Santo. Porque eu nunca vi um santo, uma santa se revoltar diante dessas situações. Eu sempre cito, por exemplo, São Padre Pio, ele foi proibido até de fazer confissão, e era o que ele mais gostava de fazer. Mas não se encontra uma palavra de São Padre Pio contra a igreja. Ele dizia, não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. Santa Teresa de Ávila quase foi condenada no Tribunal da Inquisição. E ela mesma disse, eu sou filha da igreja. Santa Rita de Cássia, depois de passar por todas as provações que ela queria passar, que Deus melhor quis que ela passasse, e depois que ela já não tinha, digamos assim, mais nada que aprendesse aqui nessa vida, porque os filhos também tinham se ido, ela desejou completar o anseio dela da juventude, da adolescência, de ir para o convento. Mas a madre do convento das agostinianas não quis. Você já é mãe, já é viúva, vou ser mais direto, já está muito velha, já passou, acabou, já deu. A gente encontra alguma palavra de revolta de Santa Rita? O que é que ela fez? Ela foi para casa e ela transformou a casa dela numa cela de convento. Ela sabia mais ou menos como funcionava o ritmo de um convento, então ela vivia como uma freira, como uma monja, nas penitências, nas orações, nas atividades diárias. E foi assim que o Senhor concedeu a ela a graça, porque num dia de vigília, de oração durante a madrugada, alguns santos de devoção dela visitaram ela espiritualmente e foram convidando Santa Rita para o convento, e ela achando que ela estava num sonho. Mas era, na verdade, um transe espiritual, né? Era um momento místico que ela estava vivendo.
E ela foi indo, e as portas do convento, era madrugada, estavam trancadas, muros enormes. Ela entrou, eles acompanharam ela até uma cela, e depois desapareceram. E no outro dia, quando Santa Rita acordou, ela estava dentro do convento. Será que isso teria acontecido? Santa Rita teria experimentado isso se ela tivesse se rebelado com a madre, com a superiora, por não ter aceito ela quando ela quis entrar no convento? Ter se rebelado contra a igreja, contra Deus talvez? Ela podia reclamar: Senhor, eu sempre vivi aquilo que o Senhor me pediu, eu suportei as lutas, as perdas que a vida me impôs, e agora que eu peço algo que é bom, o Senhor não me concede. Não no nosso tempo, não no nosso jeito, mas no tempo e no jeito de Deus. Ele concedeu. Isto é docilidade ao Espírito Santo. Eu imagino que Santa Rita, antes, diante da resposta inicialmente negativa sobre a ida ao convento, eu imagino que Santa Rita tenha se virado ao Espírito Santo e perguntado: e agora? O que é que eu faço? E o Espírito Santo mostrou o que ela devia fazer. E ela fez. Então, meus irmãos e irmãs, eu penso que nós temos um grande presente, um grande dom. Nós, como católicos, precisamos compreender isso. Os santos, eles são um dom, pela intercessão, pelo testemunho, pelo exemplo que eles nos dão. Porque eles mostram como é possível viver o Evangelho que eles viveram. Então, talvez o convite que Santa Rita de Cássia tenha a nos fazer hoje é que nós não busquemos a ela somente para tentar alcançar uma graça que é impossível. Que nós não busquemos a ela somente por uma devoção, porque eu quero ir lá, porque eu quero uma rosa de Santa Rita. Não somente por isso, mas que nós busquemos Santa Rita pelo seu exemplo. Que nós passemos a olhar para a vida dela e pedir, talvez ao invés de pedir outras coisas, não que a gente não possa, mas vamos ordenar aqui as coisas. Talvez, ao invés apenas de pedir uma rosa mesmo, uma flor, peçamos a Santa Rita que nos dê uma rosa espiritual. Ou seja, que ela nos conceda a graça de aprendermos a ser dóceis ao Espírito Santo, como ela foi. De aprendermos a acolher a vontade de Deus em nossas vidas, como ela aprendeu a acolher. Que nós aprendamos a acolher, inclusive, as provações, os sofrimentos, as dificuldades, como ela acolheu. Porque eu creio que a partir daí, outras coisas que a gente até deseja e são boas, a gente quer, a gente alcançará. Mas será que existe graça maior do que a salvação? Será que existe graça maior que a vida eterna? Será que existe graça maior do que ter Deus habitando em nós? Eu falava que Santa Rita, quando fez a sua Páscoa, ali do lugar onde havia a chaga na testa, exalava um forte perfume de rosas. É isso que acontece quando uma pessoa morre e o corpo entra em decomposição, gente? Exala cheiro de rosas? É uma coisa agradável? Não. Vocês sabem por que de muitos santos exalam-se geralmente bons perfumes?
porque aqueles corpos foram verdadeiramente templos do Espírito Santo. Deus habitava verdadeiramente aquelas almas. E assim, aqui entra uma revelação particular de Santa Teresa de Ávila. Ela disse que Deus um dia deu a ela a graça de ver o estado de uma alma em pecado mortal. E ela disse que a aparência e o odor ela nunca tinha encontrado. Que nem não sei quantos mil corpos apodrecendo junto chegariam ao odor de uma alma em pecado grave. Pois é, a contradição o contrário, né? É este. Uma alma que tem Deus como morada, Deus morando, ela exala este perfume. Que nós possamos aprender com Santa Rita a guardar a palavra do Senhor, a fazer o que o Espírito Santo nos concede, para que Deus habite em nós e para que por onde nós passemos se exale neste mundo o bom odor do testemunho da presença de Cristo, pela nossa presença, pelo nosso amor, pela nossa vida vivida em Cristo. Que Santa Rita de Cássia interceda por todos nós.